Diga comigo assim: punho forte em Cristo. Amém? Diga: o punho forte em Cristo. Vocês estão andando muito com gatinho por aí? Tá todo mundo muito gato aí. Tá tudo miando. Diga comigo assim: um punho forte em Cristo. Surgiu uns leãozinhos aí no meio. Vamos lá, todo mundo. Um punho forte em Cristo. Um punho forte em Cristo. Capítulo 13, versículo 18. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, diga 3 vezes. 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Glória a Deus. Pode fechar a sua Bíblia. Olha aí o teu punho. Olha o teu punho. Direito ou esquerdo? Qual que você usa mais? Olha o teu punho. Não é? Procure imaginar a força que tem o teu punho. Olha o seu punho. Imagine. Procure imaginar a força que tem o seu punho. Não sei por que eu pedi para fazer isso. Teve esposo por eu com a esposa, esposa com a esposa, não sei por quê. O que tem a ver o punho? Olha aí a força do seu punho. Amém? Existe uma força de Deus em você. Posso ver amém? Né? Eu vou ser breve na palavra. Hoje o Senhor está liberando a vitória sobre as suas aflições. O Senhor está liberando sobre nós essa noite a ação sobrenatural de Deus nas nossas situações. Amém? Esse texto, ele fala sobre um rei. Diga um rei. Diga um rei. Fala de um rei que está amedrontado, ele está aflito. Ele está sem saber o que fazer com aquilo que o aflige. E ele então procura ajuda. E no momento em que, para todos nós, quando termina a condição, a possibilidade humana, a gente se apega em Deus, sim ou não? Sim ou não? Né? E esse rei não é diferente. Ele está sendo agredido, ele está sendo invadido, ele está sendo amedrontado, afrontado por uma nação de um forte poderio de guerra. E ele, diante da situação, ele sabe que o seu povo não é um povo, humanamente falando, frágil, não totalmente frágil, mas de um grande risco de perder uma guerra contra a nação inimiga. E ele não sabe o que fazer diante disso. Então o medo toma o coração dele. E ele meio que fica sem saber o que fazer. Então, humanamente falando, ele perde a sua estabilidade. Humanamente falando, ele perde a sua tranquilidade. E aí então, ele vai em busca de socorro. Quando toda a possibilidade humana se encerra, a gente se apega ao que Deus pode fazer. É ou não é? Sim ou não? Né? Então ele vai encontrar um profeta, o profeta Eliseu. E aí quando ele chega até o profeta, a Bíblia até diz que neste período, desse profeta Eliseu, já uma pessoa vivida, acredito que já uma pessoa avançada na idade, e a Bíblia diz que ele está adoecido na sua casa. E esse rei vai visitar o profeta na casa, em sua casa.
E quando a Bíblia diz que quando esse rei entra dentro da casa do profeta, o profeta está doente, o rei está saudável, o profeta está doente. Mas a Bíblia diz que quando o rei entra dentro da casa do profeta, ele debruça sobre ali onde está o profeta e ele acaba expressando a sua fragilidade no choro. Então a Bíblia diz que ele entra em prantos, porque ele não sabe o que fazer com a sua vida. Ele não sabe o que fazer com aquela situação que ele se encontra. E o Senhor tem ministrado no meu coração essa semana sobre a necessidade que nós temos de construirmos tanto a nossa conquista humana, posso ouvir amém? Mas nós precisamos também buscar a nossa conquista espiritual. Existe a conquista humana, mas nós também precisamos buscar a conquista espiritual. E é muito claro quando entendemos que Deus quer que nós venhamos viver movidos por bênção. Você sabia disso? Deus quer que você venha viver movido por bênçãos. Ei. Deus quer que você venha viver movido pelo sobrenatural. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Hã? Quem está me ouvindo bem, diga amém. Amém. Então tá bom. Nós precisamos aprender a construir a nossa vida física e nós precisamos aprender a construir a nossa vida espiritual. Jesus Cristo diz que no mundo espiritual existem muitas moradas, né? E essas moradas significa então, Jesus então está dizendo que existem muitas casas no céu. Lá no céu tem uma casa só sua. Amém? Lá no céu você tem um endereço. Jesus diz que existem moradas, então lá no céu tem um endereço seu. Lá no céu tem uma casa sua, amém? Eu não sei como que é essa casa, mas ela existe. Agora, o que eu fico pensando é que a Bíblia diz que existe um tal galardão, que a Bíblia diz, que parece ser algo que irá nos beneficiar quando estivermos na presença de Deus, né? Esse galardão é quando você faz algo que você coopera com o reino de Deus, você ajuda alguém, então você recebe algo de Deus, que é o galardão. Então eu acredito que o galardão, ele é parte do que seria a construção no espiritual. Então a tua construção tem galardão, né? Então quando você gera galardão, você tem uma construção espiritual. Assim como na nossa correria, no nosso dia a dia, trabalhar, estudar, comprar, são conquistas humanas. Então nós temos as conquistas humanas e as conquistas espirituais. O que nós não podemos é começar a conquistar humanamente falando e parar a nossa construção espiritual. Não pode. Eu não sei como é que é. A gente vai saber exatamente quando estivermos diante de Jesus Cristo. Mas já pensou se chegar lá no céu e sua casa está com a obra parada? Vai falar, isso aqui é sua obra, mas está tudo parado, velho. Você parou a obra, né? Então você tem que construir lá e construir aqui. Glória a Deus por isso, né? Então nós temos que construir a nossa vida humana, mas nós também temos que construir a nossa vida espiritual. E o rei entra na casa do profeta porque a sua construção humana está parando, ele está apavorado, ele não sabe o que fazer, né? E diante do profeta, o profeta então lança sobre ele uma palavra que libera os impedimentos existentes. Então nós precisamos aprender a viver dentro deste mover com o temor do Senhor, porque se não fosse o temor do Senhor no coração desse rei, ele não procuraria o profeta. O profeta é representação do que o reino de Deus tem para a tua vida, para que você viva aqui na terra. Posso ver amém? Então Deus te dá um reino para viver no céu. Glória a Deus por isso. Mas aqui na terra você tem que ser combatente. Aqui na terra você tem que ter punho forte. Aqui o teu punho tem que ser forte para você construir aqui. Para que então, construindo aqui no temor do Senhor, você vai gerar sua morada no céu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas voltando para o rei, aí o rei não sabe o que fazer. E aí então, diante disso, o profeta vira para o rei e fala, olha, abra a janela. O rei abriu a janela da casa. Pegue aí arco e flecha
o rei pegou arco e flecha. Agora, com a janela aberta, estique o arco, né? E solte essa flecha. E o rei então soltou a flecha. E aí o profeta disse: agora pegue as flechas que estão aqui e bata no chão. E o rei pegou as flechas e bateu no chão. E a Bíblia diz então que o rei bateu com o punho 3 vezes. E a Bíblia diz que o profeta ficou indignado com o rei e disse para ele: era para você ter batido 5, 6 vezes, mas você bateu só 3. Você vai obter vitória sobre aquilo que você busca na primeira vez? Você vai obter vitória naquilo que você busca na segunda vez? Você vai obter vitória naquilo que você busca na terceira vez? Mas a partir da 4ª vez, se eles vierem sobre você, você perderá. Se vierem na 5ª vez, você perderá. Se vier na 6ª vez, você perderá. Se você tivesse batido o teu punho 5, 6 vezes, você ia exterminar todos os ataques que aquela nação tinha contra você. Mas porque você bateu só 3, você só vai obter 3 vitórias. O que o Senhor ministra no meu coração com relação a isso? No momento em que ele abre a janela e solta a flecha pela janela, o profeta diz exatamente o que ele tem que fazer: abrir a janela, pegar o arco, esticar o arco com a flecha e soltar. Naquele momento que ele solta aquela flecha, o Senhor ministra no meu coração que os céus se abriram para que ele obtesse vitória sobre o conflito que ele vivia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O ato profético de lançar a flecha com a janela aberta, houve uma ordem dos céus dizendo: a vitória pertence a ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, da parte de Deus, tudo o que você precisa para você viver o melhor na tua vida física e espiritual. Glória a Deus por isso. Mas num segundo momento, o profeta ele fala: agora pegue as flechas e bata no chão. O profeta não diz quantas vezes ele tem que bater. Aí entra cada um de nós com a sua luta. As lutas não podem nos confundir no alvo que nós desejamos. As lutas não podem tirar de nós a força para viver o melhor de Deus na nossa vida física e espiritual. A vida não pode sugar o nosso temor no Senhor. Nós precisamos ser tementes a Deus em todo o tempo, porque o temor do Senhor nos faz conquistar na terra, mas também nos faz conquistar no céu. Glória a Deus por isso. Nós não podemos desprezar o temor do céu e ficar apegado ao temor na terra, a luta na terra, porque quando a terra, no seu limite, não nos proporcionar aquilo que precisamos e não tivermos uma ligação com o céu, ali para a nossa vida. Então nós precisamos ir em busca daquilo que é o melhor do Senhor. Nós precisamos crer que o Senhor nos deu as ferramentas necessárias para viver aquilo que já está liberado do céu em direção à tua vida, pastor. Amém? Amém. Então, o bater no chão, irmãos, é a força que vem de você. O bater no chão é a força que está sobre a sua alma. E eu quero dizer para você que a lição que eu tenho através deste rei é que as dificuldades na tua vida estão relacionadas, a vitória está relacionada à força de Deus em você, em encarar aquilo que você tem que fazer. Porque se você recuar naquilo que você tem que fazer, você não vai obter vitória. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é porque o Senhor morreu e ressuscitou e te deu salvação e te entrega o sobrenatural que você vai acreditar tudo na conta de Deus e você não vai fazer a sua parte. Existem alguns de nós que quando obtém vitória glorifica a Deus, mas quando não obtém vitória
se auto-justifica dizendo: ah, não é vontade de Deus, por isso que não aconteceu. Muitas vezes não acontece na nossa vida, não é porque não era para acontecer, é porque nós não batemos com o punho, porque nós não determinamos a nossa vitória. Vocês estão entendendo? Amém. A vitória já está liberada no céu. Posso ouvir um amém? Amém. Agora você tem que ser determinante. Porque quando Deus então traz sobre você algo para se conquistar, você tem que ter força. Glória a Deus por isso. Você tem que ter força. Você tem que ter ânimo espiritual. Você tem que ter convicção. Então, quando vir sobre a tua mão, você tem que ir lá e conquistar tudo. Glória a Deus por isso. Você tem que conquistar tudo, porque é isso que Deus espera de você. E hoje o Senhor está quebrando todos os impedimentos na sua vida. Tudo aquilo que na tua vida é uma aflição, você está obtendo vitória. E eu quero te impulsionar a viver esse sobrenatural nessa noite. Nós estamos aqui como aquele rei, e vamos chegar até Jesus Cristo, que também é o nosso profeta. Amém? E nós vamos pegar essas flechas espirituais e nós vamos lançar vitória sobre a nossa vida. Você não vai viver no pranto pela tua dificuldade. Você não vai estar no choro espiritual por causa da situação. Não, você vai fechar o punho e vai dizer para o Senhor: todas as vitórias que o Senhor está me entregando, eu vou viver ela, cada uma por uma, e eu vou obter todas as vitórias. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E nessa noite, nós não queremos só o placar favorável. Se fosse um placar favorável, vamos supor que os assírios visitassem lá, invadissem ou tentassem invadir Israel 5 vezes. No final, o rei poderia dizer: o nosso placar é favorável, porque nós obtemos 3 vitórias e 2 derrotas. Não, nós não queremos apenas um placar favorável, nós queremos todas as vitórias que vêm do céu sobre a nossa vida. Então você vai marchar em busca desta vitória, você vai marchar em busca desta bênção, você vai buscar esta convicção que vem da parte do Senhor, para te fazer convicto naquilo que você almeja, naquilo que você foca. Mas lembrando, irmãos, que assim como a derrota do rei, ou a aflição do rei, fez com que ele fosse até o profeta, o profeta ali significa, ele representa a presença de Deus. Então o rei, quando não teve mais saída, ele foi buscar a presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós temos que buscar a presença de Deus quando estamos no sufoco, mas nós temos que buscar a presença de Deus quando então estivermos na bênção. Então, quando a tua vida está caminhando, que você está confortável, que você está vendo, você está acumulando conquistas, posso ouvir amém? Mesmo com todas as conquistas, vai ter um tempo, vai ter um despertador na tua alma, que você vai falar: opa, agora é hora de buscar ao Senhor, aquele que é a fonte de todas as vitórias que eu tenho obtido e vou obter, aquele que as minhas vitórias sejam consolidadas, aquele que faz com que as minhas bênçãos elas sejam permanentes e frutíferas. Glória a Deus por isso. Hoje a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida hoje é: hoje o Senhor rasgou o céu e te deu a força do punho, e você vai definir com Deus a quantidade de vitória que você vai alcançar nessa noite. Glória a Deus por isso.